Esse vídeo é um vídeo sobre um caso real, acontecido no dia 4/8 de 2024. Se inscreva, deixe seu like e vamos falar sobre o caso Daniel Mastral. Quem era Daniel Mastral? Daniel Mastral era um dos nomes mais importantes do gospel contemporâneo. Evangélico, ex-satanista, escritor de mais de 30 livros. Daniel Mastral teve uma vida complexa e que determinou de forma muito mais complexa ainda, e de difícil compreensão. Não se sabe ao certo o que ocorreu com Daniel Mastral. Ele havia relatado ter sofrido muitas ameaças nos últimos meses. Mas por que Daniel era ameaçado? Daniel Mastral era ameaçado porque ele era um ex-satanista, que alegava e expunha claramente que havia participado em sua juventude de uma seita satânica e que esta mesma seita o havia obrigado a fazer coisas horríveis, como rituais, como oferendas, como demandas, coisas das quais ele não se orgulhava e se envergonhava e agora expunha. Alianças demoníacas, entre outras coisas. Daniel sempre foi muito claro e sempre expôs com grande dialética e com grande organização mental todos os pontos. Ele era um grande palestrante. Então, a força da fala dele era muito grande. Provavelmente abençoado pelo Deus que ele acredita, o fez sempre muito eloquente e sempre muito inteligente. E isto fazia com que as seitas satânicas a qual ele pertencia sempre gerassem muito ódio sobre ele. Por quê? Além de expor os pontos da seita, ele o fazia com maestria. Então, ele fazia com uma grande potência. Ele espalhava isso a milhões de pessoas. Todo podcast que ele ia dava mais de 1 milhão de visualizações. O canal dele tinha mais de 700 mil inscritos. Então, ele estava expondo de forma muito abundante os pontos negativos de se aliar a seitas satânicas. E isso fazia com que ele sofresse ameaças. Ele mesmo relatou diversas vezes, em diversos podcasts, estar sofrendo ameaças à vida dele. Então, esse ponto coloca uma interrogação no que ocorreu com ele. Porque no último domingo, Daniel Mastral é visto indo para uma área de mata com seu carro. Ele pega, o estaciona e caminha-se para dentro da mata. É a última vez que Daniel é visto com vida. Daniel Mastral é pseudônimo, o nome verdadeiro dele não é Daniel Mastral. Não sabemos se a escolha desse nome Daniel Mastral se deu por alguma ordem divina, assim como os apóstolos trocavam de nome quando decidiam seguir a Jesus, mas acredito que tenha sido por esse próprio motivo, seja um pseudônimo de escritor. O Daniel estava lutando para recuperar os direitos sobre os livros dele que ele havia perdido para a editora. Então, ele queria garantir que os direitos sobre os livros deles pertencessem apenas a ele. Não é uma atitude comum de alguém que vá atentar contra a própria vida. Outro ponto que coloca dúvidas a tudo isso é: Daniel Mastral passou por grandes traumas em sua vida. Perdeu o filho aos 15 anos, que atentou contra a própria vida. Perdeu a esposa anos depois pela doença da depressão, em 2021. Ele casou-se novamente após ficar viúvo e tem um filho de 1 ano. Seu casamento parecia muito bem, ele sempre aparecia em vários podcasts com a atual esposa. Então, isso não deixa muitas margens para por que, após recomeçar sua vida, ele iria querer encerrá-la. Isso levantou grandes dúvidas e muitos canais da internet começaram a apontar problemas na investigação que diz que foi um claro atentado contra a própria vida, que Daniel teria desistido de viver. Então, essas investigações paralelas que ocorrem dizem que talvez ele tenha sido influenciado por alguém a fazê-lo. Talvez ele tenha sido pressionado ou até ameaçado por alguém para cometer esse ato. Daniel Mastral era um grande evangélico e ele sabe que esse tipo de ação que ele possa ter cometido não é permitido nas leis de Deus. Ele teria feito algo proibido, que é você deve preservar a sua própria vida e nunca deve ceifá-la. Então esses pontos deixam intrigado. Outro ponto que deixa toda a internet intrigada é: onde está Dai Wet, atual esposa de Daniel Mastral? As redes sociais dela estão desativadas. Ela não se pronunciou de forma nenhuma e pouco é falado na mídia sobre ela. Por quê? O que teria motivado esse sumiço? Pois é, não sabemos muito bem o que dizer ainda. A polícia investiga e a polícia até agora teoriza que foi realmente uma autoceifação, que Daniel Mastral retirou-se do mundo por si próprio, pelas próprias mãos. Mas os seguidores, fãs
e muitos ouvintes não acreditam nessa teoria. Algo estaria ali desencaixado, porque um homem que buscou direitos do próprio livro, reativar as redes do TikTok para que ele voltasse a poder publicar, iria simplesmente deixar o mundo 2, 3 dias depois de tomar essas decisões. É, um tanto quanto suspeito. O que pode ter acontecido com Daniel Mastral? Sabendo novas informações, traremos no canal e dissertaremos sobre isso. Ainda falta muitos pontos para serem compreendidos. Se você quer saber o final dessa história, não deixe de se inscrever.